Bom dia, né? Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Como a Josi comentou, hoje a nossa aula é uma aula muito importante, porque a gente começa aquele critério que a gente conversou, né, acerca da importância da gente conhecer os nossos órgãos, da gente conhecer como que acontece, né, o funcionamento do nosso corpo, para que a gente possa ter condutas nutricionais que são mais assertivas de acordo com cada caso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o critério da introdução à nutrição, e aí a gente vai seguir depois com o processo, né, da introdução à anatomia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu espalhar aqui para vocês. Então, gente, quando a gente fala em um contexto de nutrição, né, a gente está falando da capacidade que o nosso corpo tem de se nutrir, tanto a critério de macronutrientes, que são moléculas maiores, que o nosso corpo precisa em quantidades maiores, como carboidratos, lipídios e proteínas, e também a critério de micronutrientes, né, vitaminas e minerais. Dentro desses alimentos, pessoal, existem também compostos, que é o que a gente chama de compostos funcionais, que eles possuem ações que trazem benefício à saúde do indivíduo que consome ele. Então, a gente tem aqui um exemplo do abacate, por exemplo, que ele é riquíssimo em fitoesterol. O fitoesterol, gente, ele é um composto funcional que ele auxilia no nosso perfil lipídico. Então, ele ajuda a baixar o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, né? A grosso modo, no linguajar bem mais simples, o colesterol ruim ele vai se aderir, né, nas nossas veias e o bom é o HDL, né, que ele vem com uma vassourinha e vai limpando todo esse processo. Então a gente já conversou anteriormente a respeito disso, né? Já conversou anteriormente, não, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar a respeito dos lipídios, quais são as funcionalidades, como que acontece o processo de absorção, de digestão deles, né? Mas apenas de maneira a introduzir vocês acerca desse contexto, né? Aqui a gente tem também um exemplo de lentilha, né? Aonde também é muito utilizada, né, no processo da alimentação. Então a gente vai aprender algumas técnicas durante o nosso curso, como por exemplo de retirar, né, alguns compostos que são tóxicos, como fitatos, através do remolho que a gente faz, igual faz com feijão, né, para poder retirar esses compostos. Aqui temos nutrientes antioxidantes, tomate, que é rico em licopeno, auxilia na prevenção do câncer de próstata. Então, a gente tem uma série de um contexto alimentar aonde o objetivo da alimentação se encontra como eixo central de fornecer nutrientes e energia para que o nosso corpo possa funcionar de forma mais fisiológica, né? Então, hoje em dia esse conceito ele está muito distorcido, muitas pessoas se alimentam pelo prazer, né? Vou comer um chocolate porque eu estou com vontade. Aí dá esse alto mimo momentâneo, ou consome algum tipo de fast food. E esses alimentos atualmente, a nutrição ela tem passado por um momento que é um pouco mais complexo, porque o alimento que tem a função de nutrir e de restabelecer o estado fisiológico, ou seja, de saúde das pessoas, a gente está passando por um conceito que esses alimentos industrializados, ao invés de auxiliar na saúde, ele está destruindo a saúde, né? Então, a gente tem aí um excesso de conservantes, alimentos riquíssimos em sódio, um consumo exacerbado de açúcar simples, né? Que é um tipo de carboidrato que não tem nenhum valor nutricional, né? Então, a gente entra nesse contexto para poder conhecer um pouco mais sobre as funcionalidades de cada tipo de alimento. Via de regra, pessoal, quanto mais colorida for uma alimentação, maior é a biodiversidade que a gente tem de micronutrientes ali, né? E a recomendação é que a gente consuma tanto os crus como também os cozidos, para a gente poder estimular essa diversidade microbiana que está no nosso corpo e que precisa ser restaurada, né? E alimentada de forma adequada para que a gente tenha uma microbiota intestinal mais saudável. E aí a gente entra em uns contextos, né, gente? Por exemplo, defensivo agrícola, né? A gente tem uma população mundial cada vez mais crescente. E hoje em dia, a maioria da população consome cerca de 2,5 kg de defensivo agrícola por ano, né? E muitos aqui no Brasil ainda um pouquinho mais grave, porque a gente tem uma legislação
que libera em um contexto defensivos agrícolas que não são permitidos em outros países devido ao seu grau de toxicidade. Aqui no Brasil muitos são mais permitidos, né? E isso tem sido restaurado e constatado, né, recentemente, com o tanto de doença crônica não transmissível que a gente tem tido, doenças autoimunes, né, que podem ter uma origem também desse contexto, conciliado a uma vida sedentária, uma alimentação inadequada, né, um contexto onde o cliente não consegue ter um sono adequado, então chega uma hora que o nosso corpo ele vai cobrar, essa continha ela vai chegar, né, porque igual isso aqui é uma das coisas que às vezes é difícil a gente controlar. Alimento orgânico não é de acesso de todos, tá? Aqui no Brasil, pelo menos, é extremamente com um valor agregado muito mais alto e não é todo mundo que tem acesso. Na cidade dos meus pais, por exemplo, lá o pessoal não vende. São só os comuns, né? Então tem algumas coisas que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue fazer com que esse alimento, ainda que talvez não seja o mais saudável, seja o menos prejudicial, né? Então, comer, por exemplo, um abacate ou um avocado, ainda que ele não seja orgânico, é melhor do que você consumir um McDonald's, um Bob's, Starbucks e assim posteriormente, né? Então, a gente precisa se adequar a esses contextos também, para que a gente possa elucidar para os nossos clientes toda essa explicação, porque às vezes os alimentos têm sido muito demonizados também, né? Então o pessoal fala, ai, não vou consumir mandioca porque mandioca tem carboidrato, batata, Deus me livre, não posso mais. E o alimento, gente, ele não tem essa função, né? Tudo quando é oferecido nas quantidades adequadas e na forma adequada, a gente pode consumir. Se uma pessoa consumir 12 bananas por dia, ela também vai ter alteração na glicemia dela, né? Então, tudo precisa ser consumido em um contexto que a gente consiga ter um estado mais fisiológico, regulado e com uma alimentação mais adequada e com algumas estratégias nutricionais que a gente vai aprendendo no decorrer do curso, né? Então, a nutrição, ela é o processo pelo qual os organismos vão obter a energia, né? Eles vão assimilar esses nutrientes para que a gente tenha as funções vitais adequadas. Então, por isso que a gente tem uma série de micronutrientes, né? Vitamina D, presente ali no leite, correlacionada com o critério, né, da imunidade. Vitamina C também presente na laranja, no maracujá, também correlacionado com a imunidade. A gente tem o ferro, né, presente nas vísceras, principalmente fígado, coração, né, na carne vermelha, couve, que também no feijão, né, que também está correlacionado, né, na prevenção de contextos anêmicos, o nosso cabelo. O micronutriente mais presente é o ferro. Então, a gente precisa de dar esse aporte nutricional para o nosso corpo para que a gente consiga ter, até mesmo esteticamente, né? Hoje em dia, uma das áreas que eu atuo é com nutrição estética, e as mulheres têm se preocupado cada vez mais com a questão estética, de se manter, né, mais jovem, mais saudável durante um longo período de tempo. E a gente consegue utilizar a nutrição como esse aporte, né, com antioxidantes, como está presente aqui na amora, no blueberry, né, para poder dar para a gente esse aporte, para que a gente consiga manter as nossas funções vitais e o nosso corpo funcionando de forma adequada. Tá? Então, a gente tem aqui, né, a nutrição apropriada, ela vai constituir o alicerce, né, para um desempenho físico. Por quê, gente? A energia é produzida nas nossas mitocôndrias, tá? Que são as maquinarias energéticas do nosso corpo. Então, pensem assim, ó, as mitocôndrias é onde o ATP ele é produzido. Para que essas mitocôndrias elas funcionem de forma adequada, a gente precisa, por exemplo, do fornecimento adequado de vitaminas do complexo B, B3, B9, B12, né? Se a gente não tem esse contexto de micronutrientes nesse fornecimento, vocês vão ver na aula de metabolismo, né, que a gente tem lá um contexto aonde o metabólito, eu não vou entrar nem em nome para não confundir a cabeça de vocês, né? O piruvato ele vai entrar dentro da mitocôndria na presença de oxigênio e aí vai ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e produz um monte de ATP, que é como se fosse, né, a gasolina do nosso carro, que seria o nosso corpo. Né? Se a gente não tem vitaminas do complexo B presentes em quantidades adequadas, a gente não vai ter cofatores para que essa via funcione de forma adequada. Então, a gente precisa de ter essa alimentação o mais variada possível e o mais saudável para que a gente consiga fazer com que o nosso corpo funcione bem. Aí, com o tempo, por isso que eu comentei com vocês na aula de ontem, a pessoa vai percebendo mais disposição, o humor dela muda. Vocês já ouviram aquela questão de estar enfesado? Ah, fulano está enfesado quando ele está bravo. Isso é uma nomenclatura utilizada para uma pessoa que está com fezes presas.
sintoma de um critério de uma desregulação na microbiota intestinal, porque a microbiota ela favorece esses movimentos peristálticos também. E, de fato, quando a pessoa está enfesada, ela fica mais irritada, o intestino ele precisa funcionar bem, né? Então, a gente trabalha com o intuito de fornecer essa energia necessária para o trabalho biológico e esses nutrientes para que a gente consiga fazer o reparo celular e a síntese de novos tecidos, né? E aí a gente consegue, através da nutrição, vocês vão ter uma aula que a gente vai falar especificadamente de nutrição pré-treino e pós-treino, para a gente poder direcionar qual tipo de macronutriente que eu quero que seja direcionado para geração de energia, né? Que nunca vai ser as nossas proteínas, porque a gente não quer perder músculo. Músculo tem outra funcionalidade, né? A gente quer gastar ali a gordurinha que está localizada e o carboidrato que a gente está consumindo. Então, a gente aprende a direcionar isso através de estratégias nutricionais. A nutrição é um estudo que visa conhecer nutrientes, as quantidades necessárias do organismo saudável ou doente, ou a forma que são utilizados no nosso organismo. Então, existem guidelines específicas, né, da Colégio Americano de Medicina e Esporte, existem também as DRIs, né, que são diretrizes americanas acerca do consumo alimentar, e lá eles determinam a quantidade que a gente deve ter de micronutrientes e de macronutrientes de acordo com a faixa etária e de acordo com a idade, sempre em indivíduos saudáveis, tá? Essas recomendações não atendem, por exemplo, indivíduos com diabetes, indivíduos com hipertensão arterial, com câncer, com HIV, porque isso são outras diretrizes que cada órgão é responsável por elaborar. Então, a gente tem aqui, né? Os alimentos, eles podem ser considerados como componentes da dieta, né? Produtos que podem ser da origem animal ou vegetal e que podem ser consumidos tanto in natura como processados. O que é in natura, gente? Por exemplo, se eu comprar um milho na feira, cozinhar ele na minha casa na panela de pressão, ele é um alimento in natura, né? Se eu já comprar ele lá em latinha no supermercado, ele é um alimento processado. A mesma coisa de sei lá, maçã. Se eu comprar a maçã e consumir ela, ela está in natura. Se eu comprar a geleia de maçã no supermercado, ela é um alimento ultraprocessado. E esses alimentos ultraprocessados, via de regras, eles precisam de aditivos alimentares para que eles tenham uma vida de prateleira maior, né? Porque pensa, o supermercado deixar ela e falar assim, 4 dias úteis. Não tem condição, né? Então, eles têm uma série de aditivos químicos que são utilizados para aumentar a vida de prateleira desse produto. Ou outros métodos de conservação, como, por exemplo, a adição exacerbada de açúcar é um tipo de método de conservação que pode ser utilizado, ou a sal, em alguns casos, né? E por isso a gente precisa se atentar. E a gente tem um guia, que eu gosto de falar dele na aula, que embora o nosso curso seja um curso americano, via de regra, algumas horas vocês vão atender alguns brasileiros, né? Que é o ciclo que a gente acaba fechando aí. Então, a gente tem um guia, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, e que ele fala, né? Esse guia foi premiado mundialmente, acerca da alimentação que deve ser recomendada como saudável, tem de 0 a 2 anos e tem de adultos também. E lá eles falam sobre a questão, né, da gente diminuir o máximo possível o consumo de alimentos processados. Vocês já viram um documentário no Netflix que chama o peso não, no YouTube, que chama o peso das dietas? Não, Muito Além do Peso. O Peso da Dieta é o livro. Muito Além do Peso. O Emily já viu? Já? Gente, esse documentário, ele é muito legal. Eu sugiro que vocês vejam. Muito Além do Peso. Tem no YouTube, tá? Eles passam, né, pelas comunidades e vão mostrando para crianças que são obesas, né, os alimentos. E assim, eles não têm noção do que eles estão consumindo, gente. As nossas crianças, de tanto consumo de alimentos ultraprocessados, eles não sabem mais o que é um alimento in natura. Então, o cara mostra para eles, tipo assim, o que é uma batata? Aí fala assim, isso aqui é o quê? Ele fala chuchu, só que é uma batata. Aí mostra a batata na sacolinha, já partidinha em forma de salgadinho. Ele fala, isso é batata. Mas não conhece o alimento in natura, né? Um consumo exacerbado de refrigerantes. E eles não têm conhecimento. Por exemplo, eu me recordo que quando eu estava no meu internato rural,
eu fiz internato rural numa cidade que chamava Antônio Pereira, ficava lá perto daquele desastre da Samarco que teve em Minas. Tinha literalmente a rua de cima e a rua de baixo. E passava o caminhãozinho da feira uma vez só por semana lá na cidadezinha, né? Não tinha nem internet, era literalmente bem pequenininha mesmo. E aí a gente atendia, né, as mães no postinho, atendia a população adulta e criança, e tinha uma criança muito obesa e a mãe foi lá passar em consulta. E eu fazendo um recordatório 24 habitual dela, ou seja, saber o que que a criança consome habitualmente, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, e a criança extremamente obesa e a mãe falando, ai, mas ele come muito saudável. Fruta, adora suco. Então ele toma suco de laranja, de mamão, de uva, de melancia, de pera. E eu lembro que na hora eu pensei assim, nossa, suco de melão? Eu não sei fazer suco de melão, nunca vi, né? Aí eu perguntei para ela, falei assim, nossa, mas como faz suco de melão? Fiquei interessada. Aí ela falou assim, não, você acha que a gente aqui tem como fazer? A gente compra pronto, que é muito mais fácil, aquele de pacotinho que vende ali na frente. Gente, era suco de pozinho e ela achava que era saudável. Ela achava que estava dando correto. Aí a filhinha de 6 meses lá, acho que 5 e um pouquinho, também já no quadro, né, de excesso de peso, ela olhava para mim e falava assim: ah, esse menino meu é muito esperto, aquela ali, ó, já come uma palha italiana inteira sozinho. Então, assim, não era uma maldade dela fazer aquilo por comodismo. Ela não sabia o critério do que é uma alimentação correta, né? E eu estava até conversando isso com a minha turma anterior agora, que muitas vezes as pessoas chegam no consultório com a gente já querendo entrar num critério de uma dieta low carb ou uma cetogênica, né? Às vezes chegam uns ainda mais ousados. Aí, quando você faz o recordatório habitual dele, a pessoa come tanto carboidrato que aquilo ali virou uma carbofolia, literalmente. Virou a folia dos carboidratos ali, né? Que ela não vai conseguir, gente, seguir isso. Ela pode até conseguir seguir ali na primeira semana com dor de cabeça, porque o organismo vai sentir falta, né? Irritabilidade ao extremo, então as pessoas precisam aprender a andar antes de correr, né? A gente sempre passar, agora, a moda agora, o auge é o jejum intermitente. Não que eu seja contra, eu acho que tem bastante indicação boa, utilizo na minha prática clínica, mas com indicação, né? E aí as pessoas querem chegar, mas elas não aprendem a comer comida de verdade. E aí o que que acontece? Elas chegam no consultório com uma proposta de querer uma low carb ou uma dieta cetogênica. Seguem durante 15 dias, 7 dias mais ou menos, né? Tem a perda de peso, e quando chegam no peso que elas queriam, elas falam assim: ai, agora eu não vou seguir mais, porque agora eu já cheguei no peso que eu queria, volta a comer normal. Só que o normal dela, ela não aprendeu a comer comida de verdade. E aí ela engorda mais do que ela tinha no início do tratamento. Então, isso é um problema muito grande, sabe? A gente precisa trabalhar antes da gente partir para essas estratégias mais avançadas, que eu utilizo na minha prática clínica, a gente precisa ensinar o cliente a comer comida de verdade. Diminuir o consumo de açúcar simples, de alimentos ultraprocessados, ter o consumo hídrico adequado, fazer atividade física, ter um sono adequado. Depois que você regular esses parâmetros dele, ter o consumo de frutas, vegetais, oleaginosas, de fibras adequado, né? A gente tem um consumo de fibras muito baixo, né? Um consumo de sódio muito alto. A gente vai falar sobre as recomendações na aula que a gente tiver sobre isso. Então, enquanto a gente não seguir esse processo, aonde a gente for entender que é necessário a gente saber comida de verdade antes da gente passar para o próximo passo, a gente não vai ter aderência no nosso processo. Isso é uma dificuldade. Esses dias eu vi uma blogueira e eu me matei de rir, porque ela vende um curso, né, de jejum intermitente, e aí ela estava passando e perguntou, uma menina perguntou assim, eu gosto de ir à missa todos os dias pela manhã e eu queria saber se a hóstia quebra o jejum. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, a que ponto chegamos de extremismo, né? Porque a hóstia, gente, ela não faz nenhuma cosquinha no nosso pâncreas para poder produzir insulina. Mas eu fui de curiosidade, eu falei, deixa eu ver quanto de carboidrato tem uma hóstia. E aí eu fui ver, gente, 0,7, 0,07%. Assim, e ela respondeu o quê? Porque ela vem do curso de jejum intermitente. Respondeu na hora. Sim, quebra o jejum. Se quiser saber mais sobre o assunto, acesse o link abaixo e feche no curso. E aí a pessoa agora, ou ela não faz o jejum, ou ela para de comungar, né? Porque acredita na outra. Então, nossa, é desafiador, viu, gente? A Emily falando que as pessoas querem sempre uma dieta milagrosa e que seja rápida. Acho que sempre
que é a mesma dieta do amigo, cabe para ela. Exatamente, Emily. E é muito assim, né? E outra coisa, se o amigo teve determinado resultado, ele não vê que o amigo treina, que o amigo não bebe, que o amigo está em casa ali, seguindo a dieta à risca, mas ele quer só, e chegam querendo suplementação. Ai, passa uma suplementação, quer tomar whey protein, eu quero tomar creatina. Nem vê como que o corpo reage sem, né? Mas é bem assim mesmo. E por isso que eu falo que a gente tem que ter muito manejo acerca desse processo para a gente poder orientar esses clientes acerca disso, né? Então, quando chega o cliente assim no meu consultório, o que que eu explico? Eu viro para eles e falo, ó, a gente precisa aprender a andar antes de correr. Então, vamos ajustar. A minha sugestão é que a gente ajuste isso, e depois a gente passe para outra técnica. Mas se ele bater o pé e falar comigo assim, não, eu quero cetogênico, eu passo. E aí depois volta o cão arrependido depois de 5 dias, falando que está com muito efeito colateral, que não está conseguindo seguir, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Geralmente, quando a gente explica o passo a passo, eles acabam acatando, tá? Então, a gente tem aqui o fornecimento de substratos para reparação e renovação do organismo, né? Manutenção do organismo sadio e para a nutrição do nosso corpo. Conforme eu falei, né, esses alimentos eles possuem uma funcionalidade no nosso corpo. E existe uma teoria, a gente chama teoria do barril, né? Eu tô com uma pastilha, tá, gente, para garganta, que minha garganta tá um pouco irritada. Então, essa teoria do barril, o que que acontece? Ela mostra que o carboidrato, a proteína, o lipídio, os micronutrientes, né, vitaminas e minerais e o consumo de água fecham um barril. Se a gente não tem o consumo adequado de qualquer tipo desses compostos, seja os macronutrientes ou sejam os nutrientes, né, a gente vai arrancar uma ripinha desse barril e a água que está lá dentro vai extravasar, que é como se fosse a nossa saúde, né? Então, hoje em dia, eu tenho visto muitas pessoas que são carbofóbicas, né? Então, não querem consumir carboidrato de jeito nenhum, como se o carboidrato fosse o vilão da história. E para a gente poder tentar desfazer essa cultura, que alimento não é vilão, que tudo consumido com uma quantidade adequada, a gente consegue ter um controle mais fisiológico disso, né? E eu acho que isso é um dos maiores desafios que a gente vai encontrar aí nesse processo, porque quando os três funcionam em uma quantidade adequada, a gente consegue ter o fornecimento, né, adequado desse contexto. Gente, deixa eu tirar uma curiosidade de vocês. Uma curiosidade não, né? Bater um papo aqui com vocês. Eu sou extremamente contra o consumo de margarina, né? Porque minha área é modulação de microbiota intestinal, tem um monte de aditivo químico, enfim. E um dia eu dando aula na faculdade, conversando sobre isso, porque se a gente pega a nossa guideline de dislipidemia, eles falam para diminuir o consumo de gordura saturada, que seria a gordura que a gente tem, né, na manteiga, por exemplo. Mas eu sendo contra a margarina, não quer dizer que eu seja a favor da pessoa consumir meio pote de manteiga por semana. Tudo em excesso faz mal. E aí meus alunos mandaram umas mensagens de um cara que é até famosinho no Instagram. E aí o cara mostrando os artigos de 1900 e bolinha. E a primeira coisa, quando eu fui ler o artigo, é que o artigo era patrocinado pela Bercel. Aí eu já pensei, que é uma empresa aqui de margarina aqui do Brasil, né? E aí fui ver. E aí o que aconteceu? Eles compararam o consumo de manteiga e o consumo de margarina em pacientes em uma determinada amostra. E conseguiram comprovar que aqueles que consumiram a margarina tiveram uma diminuição no perfil lipídico. Só que tem um porém, um adendo que ninguém prestou atenção. As margarinas que foram testadas foram enriquecidas com fitoesterol, que é o mesmo fitoesterol que tem no abacate, né? E aí ficou a dúvida no ar. Será que se a manteiga também fosse suplementada com fitosterol, ela não ia fazer baixar o perfil lipídico, né? E aí eu fui lá na página do cara, que meus alunos começaram a me marcar igual uns loucos, e comentei isso na página. Aí ele pegou e aí eu virei e falei assim, porque a margarina, né? Se a gente vê a questão do rótulo mesmo, ela tem de 7 a 8 ingredientes, quando a gente pega o rótulo da manteiga, é só o creme de leite e o sal, às vezes algum tipo de corante natural. Gente, o cara me bloqueou. Ele me bloqueou do Instagram dele e foi nos stories falar de mim. Falou que uma doutora da USP, que é uma das melhores universidades da América Latina, veio falar comigo lá, distorceu totalmente o que ele falou, e como ele me bloqueou, não apareceu nos comentários, falou assim: veio falar que o consumo de margarina não é adequado porque tem muito ingrediente. Se for assim, vamos consumir, tem que consumir o que tem menos ingrediente. Vamos consumir cerveja, porque cerveja só tem água e lúpulo e a cevada. Agora, salada de frutas não pode, hein, gente, porque é bastante fruta. Distorceu.
Na época, eu lembro que eu estava grávida, eu fiquei tão nervosa que eu liguei para o meu orientador, eu falei, eu quero trocar a tese do meu doutorado. Eu não vou trabalhar mais com bactéria para emagrecimento, eu quero comprovar o perfil tóxico da margarina. E aí a gente foi e olhou os preços dos kits, eram exorbitantes e não deu para seguir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muito acesso e essas polêmicas, elas dão um engajamento absurdo, né, gente? E a verdade é uma só, igual a Emily falou, não tem fórmula mágica. Tem que consumir alimento de verdade, comida de verdade, né? Emily, É só para complementar que é muito bom ouvir isso de um outro profissional, porque olha, isso já deu muito plano para manga, assim. Eu lembro que na minha pós de fitoterapia, tinha um professor que ele batia o pé falando que margarina era muito mais saudável do que a manteiga. E aí a gente ficava nessa. Eu falava, ele falava isso durante a aula. Eu falei assim, não, mas eu preciso que você me comprove isso, porque eu falei, não é porque eu tô te desrespeitando, claro que eu te respeito como profissional, mas eu preciso saber o porquê que você tá me falando isso. Ele, não, mas tem diversos artigos. Eu falei, então, por favor, me envie esses artigos. Só que ele nunca me enviou. Então, assim, é muito complicado. Assim, no Brasil, eu pegava muito paciente no presencial que também me criticava muito em relação a isso. Ah, mas isso aqui é gordura saturada, não sei o quê. Falei, olha, eu tô te passando isso, mas se você quiser, vai ser por sua conta e risco, entendeu? Se você está confiando em mim como quanto profissional, você vai ter que confiar de olho fechado. Claro que eu vou te mostrar ali tudo que eu entendo, tudo que eu sei a partir dos artigos que eu leio, dos livros que eu leio, com fontes confiáveis, porque também hoje em dia tem muito e-book na internet, né, vendendo sobre emagrecimento que assim, é umas coisas cabulosíssimas. absurdas. E eles fazem para dar engajamento, igual eu falo. Para mim, essa história da margarina, gente, é a mesma coisa do ovo, tá? Em 2010, quando eu formei. Vai chegar uma hora que eles vão virar ali a chavinha. E a gordura saturada, ela já saiu do banco de réus, ó, há muito tempo. Um dia eu li esse artigo que comprovou da gordura saturada. Deixa eu contar para vocês o que que o cara fez. Tipo assim, ele pegou, sei lá, vou chutar um número, tá? 17 países. 7 respondiam à hipótese dele pegar e falar que a gordura saturada causava problema cardiovascular. As amostras, as 10 outras amostras que não comprovava nada, que não mostrava correlação, que é inclusive da França, que é um país que tem um índice altíssimo de consumo de gordura saturada e eles não têm alto índice de doença cardiovascular, ele tirou da amostra, gente. Então, ele literalmente manipulou o resultado. Ele deixou a amostra. Um outro também que é bem falado, fizeram com coelho, não fizeram com humano, e assim, dentre os animais para fazer o teste, ele nem é o tão próximo. Então, essas coisas realmente são muito complicadas, mas eu sempre tento parar para pensar. Na época lá da minha formação, não entrava na minha cabeça eu falar para o meu cliente para ele parar de consumir a banha de porco com pouca quantidade, né? E consumir o óleo de canola. Isso não entrava na minha cabeça desde a época da minha graduação, né? E agora a gente já tem alguns estudos falando do critério do malefício. É porque o povo é muito extremista. Se você consumir muito, você vai passar mal. Mas se você consumir muita margarina, você também vai passar mal. Então, né? É difícil. Glauco? É interessante você comentar isso. E você mesmo falou que são as pessoas querendo roubar a cena, de fato, né? Dois tipos de pessoas, né? Intencionais. Trazer, de fato, o assunto à tona, né? Ou aquela pessoa que para crescer na mídia, para de fato ter argumento e se posicionar de uma certa forma, e outras que são pagas pelas grandes empresas, os grandes fabricantes, né? Os grandes fabricantes desses produtos, para de fato propagar uma mentira, né? E tentar mudar o conceito de que todo mundo já sabe que isso de fato realmente faz mal à saúde, né? E é bem isso mesmo. E a gente acaba sendo bastante manipulado, né? E aí eles fazem para engajar. Porque, por exemplo, sempre tem os que concordam, os que não concordam, começam a brigar entre si, e tem aqueles que só vão para poder ver a confusão. Aí vira um engajamento completo no post, mas isso é um absurdo. Eu acho que tinha que ser até punido judicialmente, né? Porque a internet hoje em dia virou terra de ninguém. Cada um faz o que quer, né? E realmente é muito desafiador, mas a gente. Por isso que é importante a gente prender esse início, para que vocês tenham um conceito da base da nutrição, né? Para depois vocês possam tomar as próprias atitudes acerca desses compostos posteriormente. Outra polêmica agora que está bombando, né? Aquela questão do chip da beleza.
Eu tenho umas 3 clientes que elas tiveram alopecia depois que tiraram, estão praticamente careca, tipo assim, com umas entradas gigantes aqui no cabelo, né? Então, assim, é umas coisas que vêm às vezes na moda e que a gente não consegue entender muito bem o fundamento, e o povo vai na onda, e quando você vê que virou uma bola de neve, né? E sem evidência científica nenhuma. Batom emagrecedor, esse eu não vi. Na verdade, Gente, vou não deixa de comprar mudar a esse. beleza. Esse é fácil. Eu já vi uma redinha que eles estão colocando na língua também, que aí quando eles vão tentar consumir o alimento, dói. E aí a pessoa fica sem comer. Tipo, gente, é realmente desafiador. Professora, Oi, com licença, é a Susan. tudo bem, Susan? Fica à Tudo vontade. bom? Aqui nos Estados Unidos tem um remédio, uma injeção que tá febre, todo mundo tomando para emagrecer. Eles estão só o osso e estão achando lindo. Ozempic? Exatamente. Tá febre aqui. Famoso. Eu tenho muitas clientes que eu sou massoterapeuta e personal trainer, né? Então eu tenho muitas clientes que estão se achando o máximo. Aí a gente vai perguntar e elas falam de boca cheia sobre a injeção. Tipo assim, estão achando que lá na frente não vão colher os frutos. Eu fico impressionada. Gente, é bem isso mesmo, né? O Ozempic virou uma febre. E antes, assim, todo mundo usava e ninguém contava. Agora virou uma modinha que se você contar é bonito, se você falar que você usa, né? E tá vendendo, viu? Porque um amigo do meu noivo, que formou na mesma, do meu marido, que formou na mesma turma que ele, trabalha lá na fábrica do Ozempic na Dinamarca, e ele falou que eles não estão dando conta da produção, que eles nem dão desconto para funcionário, que eles não querem que ninguém compra com desconto porque a produção está muito grande. E aí o que que acontece? O Ozempic, ele é um medicamento que era para ser utilizado para diabetes, né? Porque ele tem ali toda uma questão hormonal que a gente pode falar um dia, quando a gente estiver na nossa aula sobre composição corporal, sobre isso. Mas basicamente ele atua no centro de regulador de saciedade, então a pessoa não tem fome. E aí o que que vai acontecer? Quando ela parar de tomar ele, a fome dela vai voltar. E se ela não aprender a ter uma alimentação adequada, ela vai engordar tudo de novo. Então, assim, é muito desafiador mesmo, gente, esse processo. E ainda compra sem receita, né? Então, o pessoal tá deitando e rolando, né? Professora, Pode é a falar. Alda. Aproveitando aí o engajamento da colega, e realmente, eu sou biomédica esteta e eu trabalho, né, na parte da estética no Brasil, e agora eu me mudei para os Estados Unidos e estou aqui também, acaba atuando. E as pessoas, elas procuram essa facilidade, né, em emagrecer. Eu tenho uma vida muito ativa, tanto de treino como de dieta, e eu faço questão de mostrar isso aos meus seguidores, que para você ter um shape hoje, assim, que você, porque a gente geralmente eu trabalho mais com a área esportiva, então as pessoas buscam um shape diferente. E na parte da estética, as pessoas só entram pedindo para emagrecer. Então é muito importante, desculpa, a gente levar ao nosso paciente essa aderência e constância com a alimentação. Porque eles sentam, né, na nossa frente, na nossa mesa, e falam assim: eu quero emagrecer, o que que você aplica em mim? Eles já pedem isso, entendeu? Eles não perguntam assim, eles não querem passar pelo processo de aprender a fazer uma dieta, porque dieta é isso. Quando há muito tempo atrás eu comecei a fazer, foi muito difícil você ter constância, você aprender o que o alimento faz, né? O alimento que às vezes você acha que você não gosta, mas que ele é necessário para você. Porque também tem muito isso hoje em dia, né? As pessoas, elas querem comer aquilo que elas acham que é legal. Eu tenho amigas que fazem isso. Por exemplo, ontem minha amiga, eu vou parar aqui, eu vou comer um fast food, porque eu não consigo comer uma janta normal. Então, assim, é muito complicado hoje você levar o paciente a ter esse entendimento, mas não é difícil. É por isso que a gente está batalhando nessa área, assim, para poder levar de forma saudável, que eles consigam também, né, ser saudáveis, ter uma saúde em dia, conseguem emagrecer ou conseguem ter um shape diferente que seja aí para competição, que não seja, ou que seja para esporte, enfim.
Mas é muito complicado, porque... E aqui nos Estados Unidos é muito acessível. Esse negócio de Ozempic é o que eu mais escuto. Assim, é muito barato aqui, então as pessoas acabam se matando, emagrecem aí, sei lá, 10, 15 quilos, assim, uma pancada, e eles acham que tá super bem com isso. Eu acredito que em alguns casos, assim, pode ser que tenha até indicação, sabe? Por exemplo, tem um paciente que o pai dele, né, faz o tratamento com endócrino. Ele é um cara que já está com uma obesidade mórbida, né? Ele é fumante, não faz atividade física, consome bebida alcoólica em quantidades absurdas e já falou que não vai fazer acompanhamento alimentar, né? Então, assim, nesse caso, eu acho que até é uma indicação por questão de saúde, porque ele pode ter uma parada cardíaca, né? Ele já tem esse relato da família dele, então pode ser até uma indicação. Mas as pessoas estão tomando literalmente por isso que você falou, Alda, por questão estética, né? Ah, eu quero ficar magra igual tal pessoa, né, gente? Não é muito bem assim que funciona. Então, realmente, é um dos desafios que a gente tem aí de conscientizar esse pessoal, porque eles só percebem esse critério. Se todo mundo trabalhasse, gente, com critério de uma nutrição de forma preventiva, a gente não ia ter esse índice de diabetes, de hipertensão arterial, de câncer, doença crônica não transmissível no geral, né? De doença autoimune, isso ia diminuir drasticamente, porque a gente tem a questão da permeabilidade da membrana, que isso favorece a doença autoimune, a gente vai falar isso na nossa aula que a gente tiver mais para frente. Então, assim, o pessoal precisa se atentar que para você colher os frutos, você está plantando hoje. No futuro você vai colher, ou bom ou ruim, né? E começar a nutrir o corpo de uma forma mais adequada. Giovana? O que eu acho mais engraçado é a pessoa que faz isso, toma Ozempic, enche o rabo de cerveja, de gordura, e ela vem questionar o corante da manteiga que você está comendo, o composto do whey, porque o whey... Dá vontade de falar assim, para. É Não vem isso mesmo. questionar esse tipo de coisa, tipo, sabe? Aí vem questionar uns negócios que você fala, meu Deus, a pessoa não tem noção nenhuma do que ela tá fazendo, ela tá questionando o que eu tô fazendo. Tipo, isso que eu acho mais maluco, assim, fora da realidade. Eu tenho várias amigas que já tomaram Ozempic e tudo, e aí começa, nossa, mas tipo, você tá tomando whey, mas o whey, nossa, o whey é isso, o whey é aquilo. Eu falo, ah, é, e a Ozempic que é boa, né? Tipo, que E vai isso que é resolver. pior, né? Porque é um composto que é novo no mercado. A gente não tem estudo Ah, científico que comprove os danos disso a longo prazo, né? Agora, o whey é um dos suplementos mais seguros que a gente tem junto aí com a creatina, né? não, Presentes mas já não com é bom, respaldo. professora. O whey é industrializado, não é bom, tem conservante, tem corante. Gente, o povo perdeu a noção. E aqui no Brasil nem é tão em conta, tá? É R$ 1.200 uma caneta de Ozempic que você não encontra no mercado. Tem gente que às vezes ganha 2 salários mínimos, mas o Ozempic tá lá, ó, todo dia Firme tá e em dia. forte. Então, realmente, Licença, exatamente acontece comigo isso. Eu sempre dou de cortesia para as clientes, garrafa de água, é, barra de proteína, proteína líquida, né? Dou de cortesia no final da sessão. E elas vão pro rótulo, ver o pH da água. Ai, essa proteína não quero. Ai, não sei o quê. E acontece exatamente isso. Tá magra de tanto tomar remédio. Não dá para entender. isso mesmo. É a questão do Exatamente isso. extremismo, né? Às vezes vê alguém que postou sobre isso no Instagram e aí vira e fala, ah, ao menos isso eu vou seguir, mas não pensa no contexto como um todo. E aí depois que parar, gente, o apetite vai voltar igual ao consumo de álcool com o Ozempic, né? Ele gera uma certa náuseas em pessoas que fazem o consumo de álcool, mas o problema está no whey, né, ô, Giovana? É a composição do whey que está dando problema. Realmente é bem complicado, né? Então a gente tem aqui Olhar o pH da água. É impressionante. os nutrientes, né? Eles podem ser classificados de acordo com as quantidades e com os tamanhos, né? E a predominância dele nos alimentos. Então, por exemplo, a gente tem os macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, né? A cada grama de carboidrato a gente tem 4 calorias, a cada grama de lipídio a gente tem 9 calorias e a cada grama de proteína a gente tem 4 calorias também. Tá? E eles podem ser os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? Então, vitamina lipossolúveis a, D, E e K, que são aquelas que precisam de lipídios para poderem ser metabolizadas, né? Então, até falar DEC, e uma das recomendações na hora do consumo delas ou é
pedir para manipular em cápsula oleosa ou consumir junto com alguma refeição, né? Micronutrientes, cálcio, fósforo, magnésio, né? E podem ser classificados também de acordo com a função que eles vão desempenhar no nosso organismo. Os reguladores, né, que são envolvidos ali nesse processo de regulação metabólica, os plásticos e os energéticos também pode ser um tipo de subclassificação desses macronutrientes. Eles possuem como funcionalidade, né, fornecer energia para o nosso corpo, para que a gente continue fornecendo, né, a energia para o nosso cérebro funcionar, para o nosso coração bater, para a gente conseguir respirar, conseguir se exercitar, né? Eles também podem regular o metabolismo, então eles estão presentes ali, né, para poder fazer a determinação da via metabólica, fazer com que ela funcione de forma mais adequada. Só de uma forma genérica aqui para vocês, né? A gente consome o alimento, ele passa pelo processo de digestão, que nada mais é do que quebrar esse alimento em moléculas menores, porque a gente não consegue absorver moléculas grandes, tá? Então, o processo de digestão é a quebra, que é o que a gente chama de hidrólise. A gente vai quebrar esse alimento em moléculas menores. Ele vem para o nosso intestino delgado, a gente faz o processo de absorção. E quando eu falo em um critério de metabolismo, eu estou falando dessa glicose que foi absorvida como um exemplo, como que a gente faz para que ela seja degradada para poder produzir energia para o nosso corpo, né? E essa energia a gente chama de ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética do nosso corpo, tá? E esses alimentos, eles podem ser, né, essenciais ou não essenciais, né? Então, sempre quando a gente fala de essenciais, principalmente se tratando, né, de aminoácidos, a gente está falando daqueles que o nosso corpo não consegue produzir. Então, a gente tem que fazer a ingestão através de via oral. Quando a gente fala daqueles não essenciais, é o que o corpo consegue produzir. E quando a gente fala daqueles condicionalmente essenciais, é aquele que o nosso corpo consegue produzir, mas que em alguma situação de trauma, sepse, acidente, queimadura, ele produz, mas não em quantidades adequadas, tá? Então a gente tem essas 3 subclassificações. Então, aqui alguns nutrientes essenciais, né, gente? Então, para que o nosso corpo funcione de forma adequada, a gente precisa fazer o consumo de carboidrato, de proteína, gordura, vitamina, mineral e de água, tá? A água, gente, ela está envolvida em todas as reações metabólicas do nosso corpo. Então, se o cliente não tiver um consumo hídrico adequado, qualquer estratégia que você utilizar, ela pode até funcionar, mas não vai ser tão eficaz quanto se ele tivesse um consumo hídrico adequado. Hoje eu não estou com a minha garrafa aqui, mas eu tenho uma garrafa de 1,5 litro e ela anda comigo para cima e para baixo, né? Então, é até uma das orientações que eu faço com os meus clientes quando eles não fazem o consumo. Porque às vezes que eu esqueço ela, por exemplo, em casa e vou dar aula, eu tomo uma garrafinha de 300 ml que eu compro na faculdade de água, né? E se eu levar outra, eu já consigo fazer o consumo de 1,5 litro. Então, a gente sempre ter ali essa disposição para que a gente consiga consumir a quantidade adequada. Os carboidratos, gente, que são os energéticos, né? Lembra que eu comentei com vocês que esses alimentos, por exemplo, quando a gente consome um pão, ele está presente na forma de um carboidrato que é uma macromolécula, né? Quando a gente tem a quebra dessas moléculas em unidades menorzinhas, a gente consegue ter subclassificação. Então, a gente tem, por exemplo, os monossacarídeos, né? Então, a gente tem ali o caso da glicose, da frutose e da galactose. São esses monossacarídeos que serão absorvidos no intestino delgado, tá? A gente não consegue absorver o amido inteiro, a gente não consegue absorver o pão inteiro, ele é quebrado e o que a gente consegue absorver são esses monossacarídeos. Oligosacarídeos são quando esses monossacarídeos se juntam entre si e formam até 8 moléculas. E polissacarídeos é quando é mais de 10 moléculas, que é o caso do nosso glicogênio, né? Então, a gente tem uma reserva energética no nosso corpo, tá, gente? Se alguém ficar um pouco perdido, pode perguntar, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente também. A gente tem uma reserva energética no nosso corpo, que é realizada na reserva energética, não, uma reserva de glicose no nosso corpo, que ela é armazenada na forma de glicogênio. O glicogênio muscular, ele é egoísta, ele usa apenas para atividade do músculo, tá? E esse glicogênio também pode ser armazenado no fígado. E lá no fígado, essa reserva de glicogênio, ela fica responsável por fazer uma regulação da glicemia sanguínea.
Então, se a gente tem um quadro de hipoglicemia, ou seja, uma baixa de glicose nesse sangue, a gente tem uma sinalização hormonal, que a gente vai falar mais para frente, que ele sinaliza, opa, libera aí um pouquinho de glicose. E aí, eles conseguem fazer a liberação para poder ter uma regulação dessa corrente, dessa glicose na corrente sanguínea, através da ação ali insulina-glucagon, tá? As proteínas, gente, é o que a gente comentou, né, que elas podem ser as unidades monoméricas dos carboidratos são os monossacarídeos, que são aquelas pequenininhas. As unidades monoméricas das proteínas são os aminoácidos, que ao se juntarem entre si, formam moléculas proteicas em diferentes conformações, né? Então, a gente tem os aminoácidos dispensáveis, que são aqueles que o nosso corpo produz através de outras moléculas, os indispensáveis, que são o que o nosso corpo não produz, a gente tem que consumir através da dieta, e os condicionalmente indispensáveis, que são aqueles que a gente conversou, né, que em um caso que o cliente não esteja em um estado fisiológico, ou sofreu um trauma, uma sepse, uma grande queimadura, ele precisa fazer o consumo via oral, porque a gente não consegue produzir o suficiente, tá? E as gorduras, né, gente? Os lipídios, eles podem ser classificados, né, como gorduras saturadas, mono e polissaturadas, né? Então, quando a gente fala de gordura saturada, por que que gordura saturada fica sólida à temperatura ambiente, né? Por que que a banha de porco fica sólida? Por que que a manteiga fica sólida, mesmo à temperatura ambiente, não fica líquido igual um óleo, né? Porque ela só tem ligação simples, gente, então ficam grudadinhos entre si. Quando a gente tem uma ligação dupla, ela fica mais tortinha assim, porque ela precisa dividir os elétrons, e aí isso garante a liquidez, né? E por isso que a gente tem um exemplo do azeite, né, dele ser mais líquido, e da manteiga dela ser mais grudadinha, assim, por ser uma gordura saturada, tá? Então aí vocês podem falar comigo assim, ai, mas como que a margarina não é uma gordura saturada? E ela também é sólida à temperatura ambiente. A margarina, gente, ela passa por um processo que chama hidrogenação. Então, eles inserem bastante hidrogênio na massa, literalmente, e aí faz com que a gente tenha essas ligações mais juntinhas também, tá bom? É a única exceção à regra aí. E a gente pode conseguir, né, gente, energia tanto através dos carboidratos como das proteínas e dos lipídios, tá? Via de regra, o ideal, né, é a gente conseguir essas energias, essa energia através do carboidrato e do lipídio. Quando a gente entra num processo, né, de utilizar as proteínas são utilizadas para outras coisas, síntese muscular, tem a questão do cabelo, né, reestruturação, então ela não é recomendado que ela seja utilizada como fonte de energia. Embora em alguns casos de jejum prolongado, por exemplo, pode vir a ser utilizado, tá bom? Então, aqui as proteínas, né? Todos os aminoácidos, que são as unidades monoméricas, ou seja, o que vai ser absorvido lá no nosso intestino delgado das proteínas, eles têm essa conformação aqui, ó, um carbono central, um grupamento da amida, carboxila com hidrogênio ligado. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é esse grupamento R aqui, ó, que aí vai ser diferente de acordo com cada um. Porque a gente tem aminoácido que é ácido, a gente tem aminoácido que é básico, a gente tem aminoácido polar, a gente tem aminoácido que é apolar, né? E os aminoácidos, gente, as proteínas, né, se juntam de maneira uma se junta com a outra, se junta com a outra, se junta com a outra, aonde quando a gente tem uma conformação adequada, a gente tem a produção de proteínas que são reguladas, né, de forma genética. E elas possuem várias propriedades, né? A proteína, gente, as enzimas são moléculas proteicas. E as enzimas são catalisadores biológicos do nosso corpo. Então, por exemplo, algumas reações que poderiam demorar muitos e muitos e muitos e muitos anos para acontecer, a enzima, ou às vezes nem acontecer, a enzima vai lá e faz com que aconteça em cerca de segundos, né? Um exemplo de enzima para vocês é a lactase, né? Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, o que que acontece? A lactose, ela é uma molécula de galactose com uma de glicose, que se juntam entre si, né? E aí, lembra que eu falei com vocês que quando a gente tem duas moléculas juntinhas, a gente não consegue fazer o processo de absorção, que precisa quebrar para liberar os grupos soltos? A lactase faz isso. Ela vai lá e quebra essa ligação e libera uma molécula de glicose e uma de galactose para poder ser absorvida no intestino delgado. Quando o paciente ele tem uma ausência dessa lactase, que é a enzima que vai quebrar essa lactose, ele não consegue absorver ela, porque a gente não absorve disacarídeos, a gente absorve só mono, quando eles estão soltinhos assim.
E aí, o que que acontece? Quando chega lá no nosso intestino grosso, tem um monte de bactéria lá que ama a glicose e que ama a lactose, que produz a lactase, tá? Porque as bactérias do nosso intestino produzem a questão da lactase, vão fazer a degradação dessa lactase, vão produzir CO2 e por isso que a gente tem aquele desconforto, principalmente a nível de gases, tá? Então, a gente consegue ter essa questão enzimática. Um dos exemplos, tá, gente? Mas tem várias enzimas que a gente vai ver no processo, no decorrer do curso, contando com isso. Contração muscular, mecanismos de defesa, né? Então, a gente tem anticorpos que são proteicos, hormônios, né? Por exemplo, a insulina é um hormônio proteico, tem proteínas de transporte, que são elas que vão definir, né? Quem vai entrar e quem vai sair da célula, aquelas que são receptoras e com a função estrutural no nosso corpo, né? Então, é um macronutriente muito importante. E a critério de curiosidade para vocês, as proteínas, apesar delas terem 4 calorias por grama, elas gastam muita energia para ser digeridas. Então, uma parte do que a gente consome já é queimado numa parte da digestão. E por isso que atualmente, né, não somente em processo de hipertrofia, os estudos voltados para emagrecimento, eles estão usando e abusando de proteína, né? Então, eu tenho cliente, por exemplo, que não faz academia e que faz o consumo de whey protein, porque a gente precisa bater uma meta proteica aí bem grande. Clau? Tem uma dúvida aqui. Eu já ouvi falar, até por uma pessoa mesmo da família, tá? Só que eu não entrei em detalhes para perguntar, entrei muito na particularidade da pessoa em si. Ela havia me informado que ela tinha um certo controle na questão de ingestão de proteína. Ela não podia, né, ingerir muita proteína, tinha certa tolerância, né, para isso. Então, é uma pergunta que eu te faço assim: qual o tipo de problema, né, que isso aí poderia desencadear e o porquê da prevenção? Ela tem uma doença renal crônica, por isso que ela não pode fazer o consumo de proteína? Não, não do meu conhecimento. Na verdade, é minha madrinha, entendeu? E até hoje eu fico me perguntando, né? Eu como já fui, já subi, já entrei em preparação para ser atleta e tudo mais, enfim, já entrei muito nessa questão de alimentação, só que até hoje eu não consegui assimilar essa informação. Ela não tem nenhuma contraindicação médica, ela se sente mal ao consumir, eu não entendi. Não, não do meu conhecimento. Depois isso está me despertando de fato até um interesse de entrar em mais detalhes, né? Até de repente ajudar de alguma forma, porque ela tem esse certo controle até hoje. Ela não consome porque ela acha que faz mal. E Não. a minha mãe tem metabolites aguda, tem questão de lactose, enfim, e aí tem outras situações também que isso vai me ajudar bastante a entrar nesses assuntos com ela. Tem que entrar na questão de modulação de microbiota. Se ela tiver uma intolerância à lactose baixa, né, a gente consegue reverter com modulação de microbiota. E essa questão da proteína, eu não conheço uma contraindicação, viu, Cláudia? A gente tem 4 contraindicação em casos de patologias, como, por exemplo, a doença renal crônica, né? O rim, ele vai fazer a metabolização ali da ureia, né, para que a gente consiga fazer a excreção. Quando a gente tem esse rim numa baixa funcionalidade, ele não consegue fazer esse metabolismo. E aí a proteína acaba se tornando tóxica para esses pacientes. A gente trabalha em torno de 1 grama por quilo de peso, 0,8, dependendo da gravidade da patologia, né? Agora, para pacientes que não têm nenhuma contraindicação patológica, eu desconheço. Eu já tive paciente que não conseguia consumir uma concentração grande de proteína, que passava mal no sentido de sentir dor mesmo, né? E aí eu entrei com uma estratégia de modulação de microbiota, até a gente conseguir essa estratégia, o whey protein hidrolisado, né? Porque ele já fornece esses aminoácidos livres, e a gente conseguiu resolver, mas eu nunca. Tem bastante proteína que é de qualidade que a gente consegue inserir, tá bom? A Emily comentou aqui, né? O problema intestinal crônico, pedem restrição para os pacientes. Você já teve, Emily, algum paciente assim? Eu nunca tive com restrição a nível Sim. sem ser patológico. Já tive tipo assim, como é que eu vou explicar?
Tem uma dermatologista que ela é especializada em acne na minha cidade. E ela já me encaminhou umas 3 ou 4 pacientes para pedir restrição, porque ela estava desconfiando de disbiose. E aí ela pediu, né, na receita médica e tudo mais, porque ela acreditava que a proteína em si estava causando essas acnes, como se fosse um efeito colateral. E aí, como ela pedia, né, na receita, ok. Mas eu nunca entendi muito bem essa ligação, entendeu? Não tinha fundamento, né? O que acontece Sim, com a questão exato. do acne, o whey protein mesmo não é recomendado para o paciente que tem acne, por conta da questão mesmo da própria caseína, né? Então é comum quando as pessoas fazem um consumo muito exacerbado, principalmente homem nessa região peitoral aqui, e as mulheres aqui no pescoço também de ter, né? Então, se a pessoa tem um problema crônico com acne, é uma das estratégias que eu não utilizo. Aí eu procuro utilizar a fonte de proteína, de colágeno, de outros contextos, né? Mas eu não. E ela também nunca apresentou uma evidência científica, só restringia. Eu não aguento isso, eles acham que é isso, né? É complicado, porque aí vem do médico e o pessoal tem muito essa conduta, né? De acha que médico é Deus. Isso. Quem é? É, tipo assim, você falando, você é só um nutricionista, você não é ninguém. Entendeu? É desse jeito, é muito triste a nossa vida. E ainda falo mais essa questão de desbiose com proteína, tá? Eu Exato. tenho um ex-aluno do 119 que ele é um ultra-atleta, ele mora aí na Flórida. Ele é um atleta carnívoro, saiu até um documentário dele. Ele vem para o Brasil, ele é estudado pela USP, pela Unicamp, porque ele não consome nenhum tipo de carboidrato. Ele faz umas ultramaratonas de uns 3 dias, vai super bem. E assim, o cara é muito bom. Ele chama Alessandro, até passar aqui, caso vocês queiram seguir, Medeiros. Cara, é muito bom mesmo, né? Porque ele adequou o metabolismo dele a utilizar o lipídio como fonte primária de energia, né? Coisas que em outras pessoas não acontecem. A gente utiliza via de regra o carboidrato. E aí eu questionei isso ele, que ele falou que consumia bastante carne vermelha, né? Eu falei, é só microbiota. Ele me mandou o exame, minha filha, maravilhosa. Maravilhosa. Eu fiquei assim, eu falei com ele, você mudou a minha cabeça e bugou ela ao mesmo tempo, porque o que a gente aprende nos livros e outras coisas é totalmente diferente, né? E ele me provou, porque ele me mandou todos os exames. Assim, perfeita a microbiota dele. Mas é uma pessoa que não consome alimentos ultraprocessados, ele não faz o consumo, né, de nada, refrigerante, bebida alcoólica, tem um consumo hídrico adequado, sono em dia. Então, assim, a gente vai aprendendo com a individualidade de cada um, né? Mas sigam ele lá para vocês verem. Ele, gente, esse eu fiquei. E depois da maratona, que ele correu 3 dias, ele fez o exame de microbiota e a gente espera, né, um perfil inflamatório presente aí no pós. Ele não tinha. Eu falei com ele que ele é um semideus, que o dia que ele quiser me dar uma coisa de presente, me dá uma amostra dessa microbiota que eu vou fazer transplante para ver se passa para cá também. E aí, gente, a gente tem as vitaminas e os minerais, né? Presentes ali nas funções biológicas. A gente tem alimentos, né, voltados para as fontes dessas vitaminas e minerais. Então, aqui a cenoura, por exemplo, com os carotenoides, né? Potássio, gente, presente na banana, principalmente quando vocês forem atender jogadores de futebol que se queixam da questão de câimbras, né? Uma opção a utilizar. E aqueles que são de interesse do atleta, como o caso da beterraba, né? Por conta da presença do nitrato, a gente aumenta aí o rendimento desses atletas. Então, é uma opção também essas funções, essas características funcionais que a gente faz, né? E as fibras, né? Elas também podem ter duas subclassificações, que são as fibras solúveis e as fibras insolúveis, né? E a gente tem aqui como funcionalidade a formação do bolo fecal. Então, essas fibras auxiliam, né? Demandando mais tamanho nesse bolo fecal, auxiliando nesse processo. Elas dão mais saciedade, tá, gente? Então, isso é uma ótima estratégia quando você tem aquele cliente que está no processo de emagrecimento e que tem um consumo alimentar muito grande, muito alto. Taca a fibra nele, fala, ó, você pode até ir, mas antes de você consumir seu prato principal, você vai consumir a salada, porque vai estimular a mastigação. Estimulando a mastigação, a gente tem um estímulo dos nossos hormônios da saciedade. Esse cliente ele vai consumir menos depois, né? E a mesma coisa, isso aqui é o contrário, tá, gente? Se a gente tem um contexto de uma pessoa que está em um processo de hipertrofia,
e que tem que consumir muita caloria, a quantidade calórica é muito, a gente já não usa e abusa tanto dessas fibras, principalmente antes da alimentação, porque senão ele não dá conta do volume de comida que ele tem que consumir, né? Formações de ácido graxo de cadeia curta, né, gente? Isso aqui que eu luto no laboratório para poder produzir, que auxilia no critério da sociedade, da saúde e do bem-estar, né? Acetato, butirato, propionato, né? Lactato, que nada mais é o acetato, por exemplo, o ácido lático que a gente tem no vinagre, né? O lactato é o que dá o azedinho ali no iogurte, né? Que a gente ajuda também na questão da saúde intestinal. Ela regula o trânsito intestinal devido a esse critério da formação do bolo fecal e ela faz um controle da glicose e dos lipídios. Então, uma dica prática para vocês aqui, ó. Sempre que a gente for passar para o cliente algum tipo de alimento que tem um alto índice glicêmico, como a banana, e você quer nesse critério que esse cliente emagreça, ele está no processo de emagrecimento, você coloca uma fibra junto, né? Porque o que que a fibra faz? A carga glicêmica, que é a quantidade ali de carbo que a gente tem naquele composto, a gente não consegue modular. Mas o índice glicêmico, que é a velocidade com que essa glicose é liberada, a gente modula. Então, quando a gente coloca algum tipo de fibra junto com alimentos que têm alto índice glicêmico, a gente faz com que esse alimento diminua um pouco o índice glicêmico dele. Aí a liberação de glicose é feita de forma mais devagar e isso favorece o processo de emagrecimento. Então, é uma das estratégias que a gente pode usar. Então, por exemplo, quando eu ofereço banana para os meus pacientes que eles estão em processo de emagrecimento, eu coloco um farelo de aveia, uma chia, uma linhaça, né? São compostos que a gente pode utilizar ali para poder auxiliar nesse processo. Funções terapêuticas, estruturais e sensoriais, né? Então, a gente tem aqui os compostos bioativos, conforme a gente comentou um monte, né? A questão do licopeno no tomate, carotenoide na cenoura, né? Fibras para a formação de um bolo fecal adequado, né? E também um critério, né, sensorial, porque igual eu comentei com vocês, né? O alimento, ele precisa estar saboroso, gente, né? Atender atleta, eu falo que é a melhor coisa da face da terra, porque se você falar para eles consumirem até areia peneirada, eles vão consumir. Agora, o esportista é problemático, viu? Porque a cerveja de todo dia ele não enjoa de tomar, mas você vai passar um whey de manhã que a reclamação dá certo. Então, a gente tem esses critérios e a gente trabalhar com essas receitinhas mesmo, né, para poder fornecer uma cor, um sabor, um aroma, um aspecto adequado para poder animar aquele cliente mesmo a seguir aquela estratégia. Eu tenho uma estratégia de modulação de microbiota que é mais avançada e é difícil eu usar ela com os clientes, eu só uso em caso muito extremo, assim, igual eu tenho um paciente que ele é atleta de alto rendimento e ele tem uma dor crônica na região da barriga, ó, desde quando ele nasceu, né? E aí ele reclamava dessa dor, reclamava dessa dor. Eu falei assim, beleza, vamos fazer o processo de modulação de microbiota. E ela é chatinha de seguir, porque você tem que seguir 3 dias, comendo só comida crua, não pode consumir carne, não pode consumir leite, não pode consumir lactose. Não que eu acho que esses alimentos são ruins, tá, gente? É porque para essa estratégia é preciso porque a gente quer causar injúria bacteriana. O que que é isso? A gente quer matar as bactérias ruins e deixar só as vivas lá dentro. E aí, depois de 30 dias sem consumir glúten, sem consumir glicose, ela é chata de seguir. Eu lembro que sempre quando eu vou passar para meus clientes, eu faço comigo e eu nunca senti falta de um arroz e feijão tanto na minha vida. Meu problema nem eram as outras coisas, tinha falta de comer coisa cozida, né? E aí eu passei para ele e ele fez, né? Só que o que que eu fiz para ele poder ter aderência à dieta? Eu passei foto, gente, mandava foto das minhas saladas, mandava foto para ele de como que eu preparava o meu almoço, como que era o meu jantar, o meu suco verde, isso tudo como apresentação. Então, o suco verde hoje em dia eu tomo em copo normal em casa, né? Mas na foto que eu mandei para ele foi numa taça bonita, com hortelã pendurado, para ele poder ver que aquele contexto precisava ser adequado. Porque se a gente não demonstra para aquele cliente isso, o que que ele vai achar? Ele vai no mais fácil. Aí eu tenho que comer só alface e tomate. E aí, comendo as outras coisas já é difícil. Comendo só isso, ele não vai ter aderência, tá? Então a gente precisa trabalhar muito isso. Vão aproveitando que vocês estão no início agora, as receitinhas que vocês forem fazendo, vai anotando, vai escrevendo como faz, tira foto, para depois vocês poderem mandar para os atletas de vocês, tá? Antes da gente entrar nesse critério dessa anatomia, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não tá. Eu apaguei as mensagens do meu celular, mas em outro momento eu mostro para vocês as fotinhas. E ficou super bonitinho, sabe? Até eu fiquei com vontade de novo de
de consumir. Isso vai dando um ânimo maior. E agora a gente vai falar um pouco sobre o critério da anatomia, né, gente? Quando a gente pensa dos órgãos que estão presentes no nosso corpo, seja critério de cardiovascular, ao critério de sistema circulatório, ou de um critério de sistema digestivo, quais são de importância para a nutrição, né? Então, a gente tem aqui a presença as estruturas envolvidas na digestão. O sistema nervoso, né? O sistema cardiovascular, o sistema urinário e o sistema gastrointestinal, né? Há um critério de um sistema nervoso. A gente tem um sistema nervoso, né, presente no nosso trato gastrointestinal, que é o nosso sistema nervoso entérico. E eu até brinco com meus alunos que eu falo que o intestino ele é um órgão fofoqueiro, né? Porque o intestino não é Vegas, o que acontece lá não fica lá, ele conta para o corpo inteiro, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar tão bem dessa saúde intestinal que acontece aí, né? Então, ele vai controlar as funções de todos os sistemas, tanto a critério de orientação, coordenação, de assimilação, e a gente tem a subdivisão, né, do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico e ali incluído os neurônios, né? Essa subdivisão, gente, ela pode englobar o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Então, vocês podem pensar assim, ó, tudo que o parasimpático faz, o simpático desfaz, tá? O parasimpático vai mandar contrair a pupila, o simpático dilata a pupila. O parasimpático, ele vai estimular o fluxo lacrimal e salivar. O simpático vai inibir, e assim posteriormente em todas as condições, tá? O parasimpático vai retardar os batimentos cardíacos e o simpático vai acelerar esses batimentos cardíacos. Então, eles funcionam, né, de forma oposta. A gente tem aqui esse slide, né, que mostra para vocês um pouco sobre esse sistema cardiovascular, né, que é composto do coração aqui, com o sistema circulatório, contendo artérias, vasos e veias, né? É importante que vocês saibam que esse batimento cardíaco, ele vai aumentar de acordo com a intensidade do exercício físico, tá? Eu até sugiro que vocês anotem isso. Que o sangue, que ele chega no coração, que ele sai do coração, ele é rico em oxigênio. Então, ele é um sangue mais vivo, né? É aquele vermelho mais vivo. E o sangue que ele chega no coração, que veio do restante do corpo e chega no coração, ele é rico em CO2. Vai para o pulmão, passa pelo processo de oxigenação, volta cheio de oxigênio, né? E vai ser bombeado para todos os tecidos que têm demanda aí do sangue com os nutrientes, tá bom? Então, esse cheio de nutrientes, ele sai do lado direito do coração, enquanto o baixo em nutrientes sai do lado esquerdo do coração, tá? A gente tem uma outra nomenclatura também, que é o critério do débito cardíaco, né? E o débito cardíaco, gente, ele nada mais é, né, do que a quantidade de sangue que é bombeada pelo coração durante um minuto. Então, isso consegue ser mensurado e a gente chama isso de débito cardíaco. Aqui a gente tem um outro contexto, né, do sistema urinário. Então, a gente tem os rins aqui envolvidos para poder fazer o equilíbrio do cálcio, né? Os ureteres, a bexiga e a uretra, né? Então, a gente tem aqui, né? Todo mundo tem aí 2 rins, né? E com a capacidade de sobreviver com apenas um. Por isso que muitas pessoas, às vezes, conseguem fazer o transplante, né? De rim para aquelas pessoas que têm necessidade. O rim ele fica responsável pelo ganho e pela perda de água, né? Ele tem uma produção metabólica ali voltada para esse critério, e a gente pode sofrer alguns tipos de disfunções, como, por exemplo, a doença renal crônica, que é quando a gente tem uma diminuição da funcionalidade desse rim, né? Hipocalcemia, né? A baixa de cálcio, ou hipercalcemia, o aumento desse cálcio, né? E é importante destacar com vocês, gente, que a critério de conhecimento mesmo, a conduta nutricional acerca dessa doença renal crônica, ela vai ser diferente se o cliente vai fazer uma diálise ou não, né? Então, a nutricionista, quando pega o caso de doença renal crônica, por exemplo, se é um paciente dialítico, ou seja, se ele precisa fazer a hemodiálise, ele está num quadro catabólico, então ele precisa de mais proteína, tá? Agora, quando é um cliente, um paciente, né, que a nutricionista pega e que ele está num processo de doença renal crônica em tratamento conservador, onde ele trata só com a medicação,
a gente consegue ter uma dieta aí com uma baixa de proteínas. Então, as condutas são diferentes. E, na minha opinião, a critério da nutrição é a patologia mais difícil para a gente tratar. Eu estava até dando aula sobre isso para os alunos uns 4 dias desse atrás. Eu falei com eles, nem se oferecesse para mim milhões assim, eu não iria, porque o paciente literalmente não pode consumir nada. Não pode consumir soja, não pode consumir potássio, tem essa restrição hídrica, tem restrição de proteína. Então, assim, é bem problemático mesmo a gente poder fazer o tratamento. E a anatomia do sistema digestório, né, gente? Então, a gente tem aqui o nosso sistema gastrointestinal, né? E só relembrando, tá? O coração e o sistema urinário não fazem parte do trato gastrointestinal, tá? É importante ressaltar isso com vocês. Eles estão envolvidos na digestão, mas o trato gastrointestinal, o que faz parte é isso aqui, ó. Desde a boca até o ânus, que é o que a gente vai passar, né? Então, vou fazer uma geralzona aqui com vocês. Aqui na boca, a gente tem, né, o tubo digestório alto, que ele é composto pela boca, pela faringe e pelo esôfago, né? A faringe, gente, ela está presente, né? Tanto no sistema respiratório como no gastrointestinal, porque aqui, tá vendo que tá aqui em azulzinho, ó? Sabe aquela nomenclatura que o povo fala assim, o paciente aspirou a comida, teve infecção porque aspirou a comida, é quando a comida vem para cá, ó, que aqui vai para o pulmão, só não mostra porque não é o nosso interesse, né? Mas o ideal é ela passar aqui direto por esse esôfago. Então, a gente tem aqui, né? A gente recebe o alimento na nossa boca. A partir do momento que a gente recebeu o alimento na nossa boca, ele passa pela ação mecânica dos nossos dentes. A gente utiliza a língua para poder empurrar esse alimento. Também tem a secreção de saliva, que é o líquido que vai lubrificar para que esse alimento desça aqui nesse esôfago sem agredir a parede dele, né? E aí a gente tem também a liberação da lipase salivar, aonde o início do processo de digestão de lipídios, ele vai se iniciar na boca, e de carboidratos também. Então, a gente tem duas enzimas envolvidas no processo. A lipase salivar, que vai fazer a degradação dos lipídios, e também a amilase salivar, que vai auxiliar nessa degradação de carboidrato. Quando eu falo degradação, gente, de digestão, eu estou falando daquelas moléculas grandes que a gente consome nos alimentos serem quebradas naquelas unidades monoméricas que é onde a gente consegue absorver, tá? Então, a gente tem aqui a boca, a faringe e o esôfago. Esse esôfago, gente, ele faz um tipo... aqui também tem as glândulas, né, sublingual, submandibular e parótida, que estão envolvidas nesse processo. Esse esôfago, gente, ele passa por um processo que se chama de movimentos peristálticos, que são ondinhas assim, ó, que favorecem com que esse alimento desça, ainda que a gente esteja de cabeça para baixo, tá? Então, a gente tem aqui a função dos movimentos peristálticos desse estômago. Ele vai chegar aqui, né, no nosso tubo digestório médio, que é composto pelo estômago, o nosso intestino delgado também, tá bom? Aqui no nosso tubo digestório médio, tá aqui no nosso estômago, a gente tem uma portinha, que é o que a gente faz com que esse alimento não suba, né? Então, é chamado de esfíncter esofágico. Ele se fecha por quê? Aqui no nosso estômago, a gente tem um pH muito ácido para poder fazer o sistema de proteção, porque tem as bactérias provenientes desse alimento, para poder ativar a enzima que da degradação da proteína, que é a pepsina, a gente precisa de um pH ácido, liberação de fator intrínseco para poder auxiliar, né, no critério de uma melhor absorção da vitamina B12. Então, esse alimento chega aqui. E aí, gente, a musculatura desse esôfago, ela não está adaptada para receber um pH tão ácido. Por isso que quando a gente tem refluxo, a gente sente queimar tudo aqui, né? Porque tá vindo com essa acidez do estômago, mas a gente tem esse esfíncter esofágico para evitar que isso ocorra. Aqui no nosso estômago, então, eu vou passar rapidamente na função desses critérios, depois a gente vai ter uma aula de digestão e absorção de carboidrato, proteína e de lipídio, né? Só vou dando uma visão geral para vocês aqui. Aqui no nosso estômago, a gente tem a secreção de ácido clorídrico, inicia-se a digestão de proteína, a gente tem a digestão de lipídio aqui no estômago também, mas a de carboidrato ela fica parada. Não existe digestão de carboidrato no estômago, tá? Aí a gente desce aqui para o nosso tubo digestório médio, né? Seguindo aqui para o nosso intestino delgado.
É aqui no nosso intestino delgado, gente, que o pâncreas vai secretar bicarbonato. Porque essa secreção que veio aqui está muito ácida. O intestino delgado também não tem musculatura específica para isso. Então, ele secreta bicarbonato, neutraliza essa composição, e aí a gente tem a liberação de enzimas, alfa-amilase pancreática, lipase pancreática, que vão continuar o processo de digestão de carboidratos, de proteína e de lipídio. Beleza, chegou aqui, já está tudo quebradinho, ó. As proteínas já estão em forma de aminoácidos, os carboidratos já estão na forma de monossacarídeos e os lipídios já estão livres ali na forma de ácido graxo. E aí é só absorver, né? E aqui no nosso intestino a gente tem uma série de vilosidades que são curvinhas aqui, assim, ó, literalmente para poder aumentar a superfície de contato. Então pensem na casa de vocês, se tiverem um tapete grande, se vocês enrugarem ele assim, ele ocupa um espaço muito menor, né? Mas a superfície de contato, se a gente jogasse algum conteúdo em cima, ela iria ser maior. E assim é o nosso intestino delgado, para poder absorver tudo que tiver necessidade. O que a gente não conseguir digerir ou absorver, a gente vem aqui para o nosso intestino grosso. Esse intestino grosso, ele está aqui no tubo digestório baixo, né? Ele é riquíssimo em bactérias que vão fazer a produção de ácidos graxos de cadeia curta, processo de hidrólise dessas fibras também. A gente vai ter absorção de água. Tudo que a gente não conseguir digerir ou absorver, a gente vai excretar aqui na forma de fezes, tá? É importante destacar só duas coisas, já te chamo, Gil. Ó, o tubo digestório médio, aqui no nosso intestino delgado, a gente tem 3 partes dele, tá? Duodeno, jejum e íleo. Sugiro até que vocês anotem isso, tá? E no nosso tubo digestório baixo, a gente já tem aqui a presença do nosso intestino grosso, aonde vai descer aqui tudo que a gente não conseguir digerir e absorver na forma de fezes, tá? A gente tem outros órgãos envolvidos nesse processo, que é chamado de órgãos anexos, né? Então, a gente tem aqui as glândulas salivares, é um tipo de órgão anexo, o nosso pâncreas, que faz a secreção de bicarbonato, o pool de enzimas digestivas, ele também é um órgão anexo, né? O nosso fígado, que produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, que tem como funcionalidade emulsificar a gordura, tá? Ela também é produzida no fígado e aqui é um órgão anexo. Pode perguntar, Gil. E quando a gente está fazendo uma alimentação bem limpa, tá seguindo uma dieta, tá ali e tal, e a gente come alguma coisa diferente, a gente tem uma disfunção intestinal, tipo da dor de barriga, ou diarreia, ou uma cólica. Por que que isso acontece? Porque você tem bactérias específicas. Então, por exemplo, existem papers que comprovam é, tipos de bactérias intestinais específicas para o processo de digestão e de absorção. Então, elas auxiliam nesse processo. Se você é uma pessoa, por exemplo, por isso que eu sou super contra quem não tem intolerância à lactose parar de tomar leite, porque quando ela voltar a tomar, ela vai ter esse desconforto, né? Existem bactérias intestinais envolvidas nesse processo que são específicas de acordo com a sua microbiota e com o que você consome. Então, por exemplo, vamos supor que você é vegetariana, né? E você tem ali toda uma flora bacteriana específica para quem é vegetariano. Aí você resolve comer carne. Você vai sentir desconforto, porque você não tem bactérias específicas para poder fazer aquela digestão. Não que você nunca mais vai conseguir ter, não é à toa que esses desconfortos, depois de um tempo, eles vão se adequando, né? Vai parando e a gente consegue voltar a fazer o consumo. Mas o nosso corpo precisa de ter esse tempo para poder popular com essas bactérias que são específicas para ajudar nesse processo digestivo. Ah, entendi. Então, vamos supor, eu tô numa comendo besteira, tô fora da dieta por muito tempo. O meu organismo ele vai se adaptando para ele poder digerir tudo isso. Comecei numa alimentação limpa, ele vai ter que criar outras coisas para poder digerir aquilo. E se eu voltar a comer sujo de novo, ele vai ter que voltar a criar de novo aquelas outras que eu tinha. E, tipo, Vai modulando. quanto tempo isso demora? Tem um tempo para ele criar essa nova população aí intestinal?
A questão da modulação de microbiota, ela envolve muito um critério de individualidade, sabe? Como que foi desde quando você nasceu? Você nasceu de parto normal, se não foi, se você foi uma criança que brincou muito na terra, se não brincou, se você se alimentou de fórmula ou não, se come alimento orgânico ou não. Então, tem essas variáveis. Mas, via de regra, o tempo de termoadaptação, né, de mudança de estratégia é cerca de 5 a 7 dias. Ah, é super rápido. Não, a modulação de microbiota demora mais tempo, até cerca de 30 dias. Mas esse período de termoadaptação para você não sentir mais o desconforto, né? É Aham, cerca de 5 a 7 dias. Tá entendi. bom? Obrigada. Por nada, Rafa. Eu vou pegar o gancho da Giovana ali. Eu tenho um sério problema que minha alimentação muito limpa. E ontem mesmo eu fui num gender review, eu comi salgadinho, que eu não como, e eu comi um caldo de mandioca, que com certeza deveria ter algum químico no meio, eu não uso nada disso na minha casa. Eu tô com meu estômago hoje que tá assim, detonado. E problema com lactose também, toda vez que eu como, eu passo mal. Então, o que que você aconselha? Porque a minha médica aqui, minha clínica geral, falou assim que se não passo bem, o que que eu vou comer? Eu não preciso comer. Então, o que eu como só o que eu me faço bem, entendeu? Às vezes a gente acaba saindo e acaba não tendo o que você comer, entendeu? Igual eu fui na casa dela ontem, era o que tinha para comer. Eu não tinha levado marmita. Eu falei assim, mais uma vez, eu não trouxe minha marmita e me ferrei. Porque eu ando com as minhas comidas, entendeu? E toda vez que eu como, eu passo muito mal. Existem pools de enzimas digestivas, né? Tipo Digelive, que tem aqui no Brasil, Uhum. pela Vitafora. Eu não sei o nome aí dos Estados Unidos, mas eu Aqui posso também procurar tem enzima saber. digestiva. É. Ou uma outra opção é você fazer um programa de modulação de microbiota. Então, seria um Entendi. outro processo também, tá bom? Entendi. Que aí eu poderia comer e não passar mal. Que aí você poderia comer e não passar mal. Essa digelive, ela é mais para poder apagar o fogo, né? Então, por exemplo, Uhum. se é uma coisa que você faz esporadicamente, você vai lá e insere na comida que você vai comer um pool de enzimas, né? E você consegue ter benefício desse processo. Mas o ideal mesmo é fazer o processo de modulação de microbiota. Ok. Tá bom. Tá bom? Vivi? Vivi, você sabe que eu chamo Viviane Lívia? Acredita? Sou sua xará. Pois é, eu acho que é só uma dúvida mesmo. É, porque eu acho que como estão falando sobre comida, eu posso, tipo assim, eu tive dieta, né? Eu faço dieta e às vezes é meio que eu me canso de ficar na dieta e às vezes eu paro um pouco, dando tipo uma respirada, sabe? Mas eu nunca passo mal. E aí eu tava tentando entender, então, que eu acho que é porque desde quando eu era criança, eu sempre brinquei, assim, na areia, sempre fui criada realmente no mato. Então, eu acho que o meu intestino, ele é muito forte. Porque, tipo assim, as minhas amigas, a gente sai, às vezes, come qualquer coisa, elas vai lá pro banheiro, vomita tudo. E eu não, tipo, eu nunca vomito fácil. Eu simplesmente vomitei só por causa da minha gravidez mesmo. Ao contrário, nunca mais. Então, às vezes, eu falo assim para as minhas amigas, eu não sei por que, que eu tenho isso, assim, muito forte. Porque eu posso, tipo, sair da dieta hoje, comer o que eu quiser, eu não sinto diarreia, eu não sinto mal, eu não sinto nada. Às vezes, tipo, que eu sinto só um... Parece que minha pressão abaixa, só. Quando eu como, assim, que eu tô comendo limpo e eu como besteira. E eu só sinto que minha pressão meio que dá uma baixada, meio que meu corpo fica meio mole, assim, tipo assim, sabe, meio desanimado, mas eu não consigo ir no banheiro, eu tento enfiar a mão na garganta e vomitar, fere toda a minha garganta, mas a comida não volta. Não Não sai. volta, eu já fiz isso várias vezes, não volta. Já tem aí a microbiota bem restaurada, né, Vivi? E é isso mesmo, gente. Tem muito paper que comprova, por exemplo, fizeram um transplante de microbiota, um que eu li recente, e aí pegaram um indivíduo que era obeso e extremamente viciado em fast food, e pegaram uma microbiota de uma menina que era vegetariana e super saudável. O cara parou de comer fast food. Parou. Real, assim. Ele falava que nem era uma coisa que ele queria, mas ele não sentia mais vontade, né? Então, hoje em dia, a gente não entende muito bem os mecanismos que levam a isso, né? A gente tem relatos na literatura, mas eu acho que isso aqui, gente, é o futuro, viu? A tendência é cada vez mais eles expandirem nesse processo. Tem um caso também de uma senhorinha que eu rodei uma parte do meu doutorado lá na USP de São Paulo, na escola de farmácia, né?
E eu estava lá rodando os experimentos, né? E eu não sou de São Paulo, então eu queria acabar rápido e vinha a senhorinha. E era uma senhorinha evangélica, vinha com a Bíblia na mão, gente, mas ela tinha muito sintoma de estar bêbada mesmo. Era muito engraçado, porque eu com pressa, eu ficava assim, ai meu Deus, lá vem essa senhora de novo, eu numa pressa danada, essa mulher bebe, vem aqui, o que que ela tá fazendo aqui? E ela pedindo ajuda, porque ela falava que ela não bebia e ela tinha todos os sintomas. Gente, ela andava até cambaleando, tadinha. Aí um dia a doutora Carla pegou, perdeu a paciência e falou: não, traz aqui sua microbiota, vamos fazer o exame. E ela tinha um excesso de uma bactéria, de uma levedura, né, que é chamada de Saccharomyces cerevisiae, e é a mesma que a gente utiliza para fazer a produção de pão, de cerveja, né? E que estava fazendo essa produção endógena de álcool no corpo dela, gente. Depois eu fui até no padre pedir perdão, porque eu juro que eu julgava, eu falava assim: ai meu Deus, de novo, eu tô com pressa, vem essa moça. E eu falava, bebendo, ainda anda com a Bíblia na mão, que pecado. Vê como que esse mundo tá aí, era uma questão da microbiota intestinal. Então, é bem isso mesmo. Giovana? E os probióticos e prebióticos, eles ajudam no... Porque agora eu vi... Tem gente que fala que ajuda e agora eu vi que tem gente que fala que não ajuda, né? Tá agora o drama do pré e probiótico. Ele faz o que exatamente? Ajuda sim, tá? Os probióticos, eles auxiliam a modular essa microbiota. Eles produzem esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente tem uma série de benefícios voltados para esse processo. O prebiótico é como se fosse a comidinha que o probiótico vai consumir. A gente vai ter uma aula que a gente fala sobre eles, tá? Uhum, Então, é super nesse processo. Mas o que eu recomendo mais que o probiótico ou que o prebiótico é que vocês consumam alimentos fermentados. Porque o que que acontece? Cada cepa de micro-organismo ela atua na prevenção de um sinal ou um sintoma. Por exemplo, Lactobacillus casei shirota, que é o que o Dr. Shirota descobriu lá no Japão e é utilizado para a fabricação do Yakult. Ele previne câncer de próstata. A gente tem uma questão de Lactobacillus raminosos, na prevenção e tratamento de depressão, isso já é respaldado pela literatura. Então, cada tipo de cepa tem outras também, bifidobactéria, que auxilia na perda de gordura abdominal pós-parto, isso tudo em revista científica conceituada com a publicação. Então, quando a gente pega um contexto de um alimento fermentado, tipo kefir, a gente uhum, tem tanta cepa de micro-organismo ali que às vezes a gente está prevenindo sinal e sintoma que a gente nem percebeu que a gente tem. uhum. Então, eu sou defensora número um. Kefir, kombucha, chucrute, façam a utilização, né? Que ajuda nesse processo. Mas na impossibilidade, aí você pode suplementar com as cepas liofilizadas, sim. E tem melhora, tá, Giovana? Isso respaldado na ciência e na minha prática também. Eu faço uso contínuo. Mas se Todo você dia de toma manhã. o probiótico, você tem que tomar o pré-biótico? Não. Não tem necessidade, não tem indicação que seja. O prebiótico ele vai potencializar o tratamento, porque ele é como se fosse a comidinha que o probiótico consome. Mas eu Uhum. consumo só o probiótico, por exemplo, né? Agora que eu estou na reta final do meu doutorado, que eu não estou dando conta de fazer o kefir, porque antes era o que eu consumi, quando eu defender agora eu quero voltar, eu estou tomando o liofilizado. Aí tem um que é ótimo, que chama VSL3. Minha mãe O toma kefir. Minha mãe é maluca do kefir. Eu até brinquei, é um kefílio, né? Porque dá um trabalho para poder cuidar daquilo que, meu Deus do céu, mas é a Sim. melhor opção. Esse VSL3, ele tem vários tipos de cepas, então é bom essa diversidade que ele tem. Só que aqui no Brasil é totalmente inviável, gente. Aí é muito mais em conta. Aqui custa R$ 500, 30 sachês, ou seja, dá para um mês só. E não é o Mas Yakult, né? não é o Yakult, é só um pozinho. E a gente tem essa questão também. Ó, então, aqui, né, gente, na boca, a gente tem essas subdivisões conforme a gente conversou, né? Aqui o dente, a língua que vai ajudar a empurrar esse alimento para trás, né? A glândula sublingual, submaxilar, que vai fazer a secreção, né, das enzimas digestivas, lipase gástrica, lipase salivar, secreção também do processo, né, de saliva para lubrificar esse bolo alimentar, né? A gente conseguir descer com ele no estômago sem dor, no esôfago sem dor, né? Aqui a gente tem a amida palatina, a faringe, que caso o alimento venha para cá, ele vai para o nosso sistema respiratório e não é recomendado, né? Então, a gente tem aqui, e a gente tem aqui o esôfago, que é o caminho, né, no trato gastrointestinal,
que esse alimento vai fazer para ele continuar o processo de digestão e de absorção, né? Então, a faringe ela é comum, né, tanto no sistema digestório como respiratório, porque é ela que vai se fechar aqui, né, para que esse alimento, né, desça aqui no esôfago e não entre aqui no processo respiratório, né, através da laringe. Aí a gente tem aqui, pessoal, ó, o nosso esôfago, né? Ele é um tubo que ele tem cerca de 25 centímetros, né? Ele é composto por um músculo liso e um músculo esquelético. Tem os esfíncteres esofágicos, né? Igual esse que tem aqui bem na entradinha do estômago, para que não favoreça que esse alimento retorne com a sua acidez. E ele faz movimentos peristálticos, que são literalmente essas ondinhas assim, ó, para fazer com que esse alimento desça, ainda que a gente esteja em uma posição que não favoreça isso, tá? Aí, quando a gente tem aqui o nosso sistema gastrointestinal, falando do estômago, né? A gente tem aqui o nosso lúmen, né? Com depressões gástricas e com glândulas. Glândulas que vão secretar ácidos, né? Fator intrínseco, que vai fazer a secreção, né? De todo o processo enzimático para poder continuar aqui a digestão de lipídios. A digestão de carboidrato ela não acontece aqui no estômago, porque a SPH não permite, mas a gente tem a digestão aqui de lipídios e de proteínas, tá? Quando a gente vê um vídeo nas próximas aulas, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver que esse estômago ele é todo enrugadinho, né? Por isso que ele consegue se dilatar. E isso é uma das justificativas para algumas pessoas que passam pelo processo de cirurgia bariátrica e acabam engordando depois novamente, né? Porque ele consegue fazer essa dilatação e comportar uma quantidade grande de comida de novo. O nosso intestino delgado, gente, ele é o maior órgão interno do nosso corpo, tá? Ele tem cerca de 6 metros. Aqui ele tem todo um processo de vilosidades intestinais, que são aquelas ondinhas que eu falei para vocês, né, que fazem o processo de absorção do que foi digerido, né, carboidrato, proteína e lipídio. Ele tem, dentro dele, um sistema nervoso entérico, né? Então, aqui que a fofoca acontece, que eu falo com vocês que ele conta tudo para o cérebro, o que que acontece ali no intestino, né? A gente tem uma produção neural também aqui nesse contexto, produção de células do sistema imunológico, tá? Ele vai estimular a motilidade, a secreção de trato gastrointestinal e de glândulas anexas, né? Então, ele entra aqui nesse processo para poder auxiliar o pâncreas, libera aí o bicarbonato, porque chegou aqui bastante ácido para poder auxiliar no processo de digestão, então ele que faz toda essa sinalização, tá? A gente tem também nesse contexto do intestino delgado a sua subdivisão anatômica, né? Aqui no inicinho a gente tem o duodeno, né? Saindo aqui do estômago, ó, duodeno. Aqui a gente já entra no jejum e aqui a gente tem o íleo, tá? Quando a gente fala de um critério de órgãos anexos, pessoal, a gente está falando de pâncreas, fígado e vesícula biliar, né? O pâncreas, ele é o órgão anexo mais importante de todos, né? E por isso que o câncer de pâncreas, ele é um dos mais agressivos, porque o câncer, ele secreta insulina, né, que é que manda a glicose para dentro da célula, ele secreta glucagon, que é o que faz com que aquela glicogênio que está lá no fígado, ele seja excretado, né? Ele tem a questão da produção de enzimas digestivas, de bicarbonato, produção hormonal, então ele é muito importante para o nosso corpo, tá? A gente tem também a critério do fígado, e o fígado também, ele faz a produção, né, no caso aqui da digestão da bile, né, que vai ser armazenada aqui na vesícula biliar, e essa bile tem como função homogeneizar, emulsificar as gorduras que a gente consome. Tá? E por isso que as pessoas que têm, às vezes, algum tipo de problema na vesícula, que tem que retirar, a gente diminui o consumo de lipídios dessa pessoa, porque ela não consegue fazer o processo de digestão adequado. Porque sem a presença dessa bile, a gente não consegue fazer de forma adequada esse processo digestivo. Depois a gente vem aqui, ó, para o nosso sistema gastrointestinal, voltado para o intestino grosso, né? Então, o intestino grosso, ele tem 3 subdivisões anatômicas, né? O seco, o colo e o reto, né? Aqui que a gente vai ter a ação das bactérias intestinais, né? Então, aqui tem uma população riquíssima de bactérias esperando para poder fazer a degradação, né? De compostos como, por exemplo, as fibras e produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são benéficos para o nosso corpo. Aqui a gente também tem o processo de absorção de água. Tudo que o nosso corpo não conseguir digerir nem absorver, ele vai liberar aqui na forma de fezes, tá?
Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, ó. Deixa eu só parar aqui. Deixa eu procurar as fotinhas que eu mandei. Pode perguntar, Gil. Quem toma aqueles remédios que. Ai, eu não lembro o nome do remédio. Tipo, é um remédio que tem um nome conhecido, assim. Que, tipo, geralmente endócrino passa. Tipo, você toma, se você come alguma coisa, gordura, isso, aquilo. Tipo, você tomou, comeu aquele negócio, você vai direto no banheiro. Que é para você poder liberar a gordura nas fezes e não absorver? É. Isso, Elas. tipo. Pode perguntar. Isso, tipo, detona o intestino? Não tem Tipo, essa recomendação, viu? flora, essa coisa toda? Porque eles fazem o processo de sinalização eles fazem o processo de inibição desse sistema digestório, né? Principalmente a critério de enzimas. Então, querendo ou não, gente, isso traz prejuízos, tá? Não existe uma recomendação, porque você pode ter prejuízo na produção dessas enzimas posteriormente. E Então, se apenas você, em... e se você tirou a vesícula, Ah, você, você, eu não sei como é a palavra, eu não sei se você absorve, você quebra essa gordura que você come aonde? então, Não é na fazendo, vesícula. você continua fazendo esse processo de quebra, porque o fígado, ele continua produzindo. A gente só não tem a liberação tão centrada como acontecia anteriormente, quando ela ficava armazenada aqui na vesícula e a gente tinha liberação só quando necessidade. Então, o fígado continua produzindo, né? Só que essa produção ela vai ser em menor quantidade, porque não tem aonde armazenar. Então, a gente continua fazendo esse processo de digestão e por isso que a gente tem a recomendação de diminuir o máximo o consumo de gordura. Tá. Então, ela vai acontecer, só que em menor quantidade, né? E o que a gente não conseguir digerir nem absorver, aí vai causar desconforto, porque vai sair tudo nas fezes. E por isso que a gente tem a recomendação de consumir uma quantidade menor, Uhum. tá bom? Tá. Eu mandei para mim as fotos que eu tinha mandado para o meu paciente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ó, então, eu falei para ele as frutas que ele precisava consumir, mas eu fiz questão de tirar as fotinhas bonitinhas, exemplificando do critério aqui da uva, né? A manga para ele consumir o coco por conta da questão da saciedade, porque é um planejamento extremamente restritivo. Então, eu até avisei para ele, falei, se você não consumir o coco e não consumir o abacate, você não dá conta, porque a gente passa os apertos, né? Então, mandei para ele as fotinhas exemplificando. Tirei a foto aqui de outro tipo de lanche da tarde, né? Mais de lanche da tarde, que é o que ele estava tendo mais dificuldade de seguir. Então, mostrei para ele, né, método de preparo que ele poderia fazer o consumo desse abacate. Mandei aqui para ele outro tipo de exemplo, né? Essa dieta é tão restritiva, gente, que esse aqui era o almoço. 3 dias consumindo só cru, assim. Então, era bem complicado. Para poder favorecer com que ele tivesse uma aderência maior no processo, né? Então, às vezes, é até uma ideia. Se é um cliente que vocês têm, por exemplo, que consome muito fast food. Primeiro você ensina ele a fazer o hambúrguer em casa, depois vai tirando o pão, vai desmamando ele aos poucos para que ele consiga ter esse processo de forma mais fisiológica. Tem uma outra sugestão também. Tá aqui, ó. Que a gente consegue ver, principalmente para identificar esses fatores emocionais. Ó, fazer um planejamento semanal, né? Então a gente traça métricas com esse cliente, né, acerca de sono, consumo de água, o que a gente quiser trabalhar, e depois a gente vem aqui, ó, e ele preenche e manda para a gente quantas horas ele dormiu, como foi o consumo hídrico dele, se fez exercício físico ou se não fez, a refeição, né? Aqui cumpriu pouco e aqui cumpriu muito. E a emoção, se ele estava alegre, feliz, triste, sempre quando eu tô desconfiando que o cliente tem algum critério emocional que a gente tem que entrar com o auxílio de um psicólogo, eu mando esse plannerzinho para ele, né? Porque eu consigo ver. Nossa, todas as vezes que ele estava meio triste, ele não seguiu dieta, não foi treinar, não dormiu direito, e aí a gente consegue identificar esses pontos
para que a gente tenha uma melhor aderência, né, no processo. Então, é uma das estratégias que é bom a gente poder utilizar também. E aqui também, né, alguns que é importante a gente mostrar, que a gente fala muito de um critério de uma qualidade de vida a nível de nutrição, porque a gente sabe a importância da alimentação, né, nesse contexto, do exercício físico também para poder regular, né, uma vida mais saudável. Aqui o sono também, né, a falta de sono pode acarretar riscos à saúde. De acordo com a Academia Americana de Medicina e Sono, a gente precisa ter cerca de 7 horas de sono por noite. E aí conscientizar esse cliente, né, que a qualidade do sono, se ele for dormir 8 horas da noite, não vai ser a mesma do que ele for dormir meia-noite, né? Então a gente tem isso. Então, uma das perguntas que eu sempre faço para eles, que eu tenho cliente às vezes que dorme 10 horas por dia e acorda cansado, que não tem uma qualidade de um sono bom, né? E aí a gente entra com técnicas de higiene do sono, tenta auxiliar para ele poder dormir mais cedo, né? E aí acostumar. E é assim, gente, em criança, quando eu tive minha filha, eu fiz um curso de higiene do sono, né? E aí a moça ensinava que todos os dias a gente tinha que ter a mesma rotina. Então eu pegava ela, brincava com as bonecas, dava um banhozinho de camomila, deixava a luz mais amarelinha, contava uma historinha e ela dormia. Todo dia a mesma coisa. E se a gente for parar para pensar, como que isso se perde em relação a adulto? Não, né, gente? É a mesma coisa. A gente tem que condicionar o nosso cérebro. Quando eu chegar em casa, que eu pegar um livro, tomar um chazinho, tomar uma água, que seja, eu já estou condicionando que eu vou entrar em um estado de sono, né? Porque se a gente fica muito estimulado, a gente passa a ter um sono muito agitado e a gente não vai descansar, né? Então, orientar em relação a isso. Relacionamentos saudáveis também são extremamente importantes, né? E aí entra naquele critério que a gente conversou ontem, da gente ser a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Evitar uso de álcool em excesso, fazer exercício físico e também ter um manejo de estresse, né, gente? Então, hoje em dia, tem um monte de aplicativo com exercícios de yoga, exercícios de meditação e fazer algo que é prazeroso, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não consigo meditar. Já tentei de todas as formas possíveis e eu não consigo meditar, né? Mas tem gente que gosta. Então, buscar mesmo, de certa forma, algo que atenda. Eu tenho uma cliente que eu até comentei, foi bem engraçado, que ela, gente, não gosta de musculação. Ela ia para academia, ela ficava irritada, a mulher virava um arara o dia inteiro. E aí, um dia, ela falando isso comigo na consulta, eu virei para ela e falei, mas você nunca falou comigo que você não gostava de musculação? Ela, mas você falou para eu fazer exercício físico. Eu falei, minha filha, vai fazer pilates, vai fazer crossfit, vai pedalar, vai fazer outra coisa que você gosta, né? E hoje em dia virou uma crossfiteira de plantão. Crossfit ela ama, o negócio dela era que ela não gostava de academia. Então, a gente direcionar mesmo isso à realidade de cada pessoa, né? O que aquela pessoa consegue fazer. Às vezes, o que funciona para o Glauco não vai funcionar para a Rafaela, ou não vai funcionar para a Giovana. Então, prestem atenção nisso, gente. Eu estou falando com vocês, ó, depois de 10 anos de formado, o segredo da gente ter sucesso na nossa carreira nessa questão fitness é individualidade e a gente ter escutativa e trabalhar com motivacional. Vocês vão ter uma cartela de clientes, ó, que vocês vão poder escolher o que vocês vão atender daí para frente, tá? Porque o mercado tá cheio de profissional, mas ao mesmo tempo profissional modinha, que vê, ai, fulano falou que não pode isso, fulano falou que não pode aquilo, mas sem evidência, né? Sem prestar atenção na individualidade. Então a gente tem que se atentar a isso. Um exemplo básico, gente. A gente aprende, né, que a refeição tem que ser realizada em um lugar calmo, na mesa, sem a presença de televisão, com a família. Eu tenho uma cliente que, quando eu coloco ela para comer na mesa, ela come tudo com 5 minutos. Mas se eu jogar ela em frente à televisão, ela consome com os 15 minutos que eu quero, mastigando os alimentos com calma. E aí eu falei com ela, esse dia eu atendi ela, eu falei, Lara, eu vou te falar uma coisa, você pode consumir sentado no sofá. Aí ela, mas você falou que não podia. Eu falei, minha filha, não está funcionando você na mesa. Eu preciso que você mastigue esse alimento e coma devagar. Aí ela, no sofá é o melhor lugar. Eu falei, então senta e come no sofá. Então, a gente prestar atenção dessas individualidades mesmo, né? Porque somos pessoas individuais e com características individuais. Então, via de regra, 97% da população funciona sentar na mesa, bonitinho, no momento de família e de lazer. Mas tem aqueles porcentinho que não dá certo e a gente precisa se adequar. Outro Professora, exemplo, com licença, eu só pode falar, consigo comer em pé. Eu estou em fala. pé no balcão, na mesa, eu consigo comer. E eu fui analisar, normalmente quem tem TDAH come em pé. Então tem tudo isso, às vezes por trás a pessoa tem alguma coisa psicológica
que funciona para ela melhor. Por exemplo, eu só consigo treinar, eu montei na pandemia uma academia dentro da minha casa. E aí, pós-pandemia, eu não consegui voltar para ir para uma academia. Então, assim, eu meio que consegui compreender que eu consegui treinar melhor sozinha, consigo comer melhor em pé. Então, não é eu vejo assim, não é a questão só da individualidade. De repente, a questão psicológica de cada um é diferente. Então, isso realmente, o que é para um não funciona, o que é. Não estou conseguindo usar as palavras. Assim, é exatamente o que você falou, não funciona para todo mundo igual. Meu marido Exato. fala, menina, te senta para comer. Eu digo, não, tá bom assim. Aí eu fui pesquisar. E é sobre o TDAH. E assim, comer, eu não consigo comer, ficar sentada muito tempo ou em pé muito tempo comendo, eu como rápido. Então é exatamente isso. Eu É não bem consigo isso. ser igual a todos. E por isso que a gente tem que prestar atenção na individualidade, né? Eu já tive cliente, por exemplo, que ele tinha um problema de constipação crônica e ele ficava constipado quando ia a nutricionista enfiava fibra nele. E ele falava, nossa, eu ia parar no hospital. E esse paciente estava com uma aderência, né, que nada mais é, né? A gente tem a luz intestinal aqui, no intestino delgado. Ele teve que fazer uma cirurgia e formou como se fosse uma queloide. Então, na verdade, ele tinha um buraquinho assim para poder passar, né, o alimento. E aí, quando dava muita fibra, aumentava o bolo alimentar e o cara não conseguia ir no banheiro, piorava. Então, a gente tem que investigar, entender a individualidade de cada um, né? E trabalhar da melhor forma possível. Isso eu acho que é bem importante mesmo. Mais alguma dúvida? Não? Josi? Gente, eu tô tão envolvida aqui que eu até esqueci do horário. Achei que nós temos que ficar até bem mais tarde. Vou finalizar a gravação.